Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. É em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 14. Juízes 13, do 1 em diante. Se você achou, diga eu creio. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Repita comigo: mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás tu um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, de bebida forte, ou de comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém ele me disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós uma outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que se há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. Repita assim comigo: Deus ouviu. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse: eis aquele homem que veio a mim outro dia, me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: tu és aquele homem que falou a essa mulher? E ele disse: eu sou. Repita comigo: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se em mim as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço desse menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser a mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Amém? Curve sua cabeça. Espírito Santo da profecia, Espírito Santo da verdade, tu és aquele que nos leva ao centro da vontade do Pai. Nos leva nesta noite a esse lugar santíssimo. Nós pedimos a revelação. Tiramos os nossos pés da terra e cravamos os nossos pés junto às estrelas em lugares celestiais. Nós queremos ver o que o Senhor vê. Nós queremos entender o que o Senhor entende. Nós queremos compreender o que o Senhor compreende. Portanto, Senhor, não nos deixa falar conosco, mas que o teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Tome seu lugar. Queridos, essa talvez tenha sido uma das histórias mais interessantes que eu tenha ouvido na minha infância. Gostava muito de ouvir sobre Davi e Golias, mas também gostava de ouvir sobre Sansão. Então, quando a professora lá da escola bíblica dominical, da classe onde eu estudava, contava a história de Sansão, eu ficava imaginando aquelas cenas, daqueles filmes de super-heróis. E a referência que nós tínhamos, e aí eu vou revelar a minha idade. Eu sei que houve remake aí, do filme do Superman, mas na minha época, o mais forte de todos, com certeza, era o Super-Homem. Eu não sei a sua idade, mas na minha, o Super-Homem,
ele era a referência. Mas depois de adulto eu descobri que, embora ele fosse o homem de aço, embora ele fosse o homem mais forte, ele tinha um ponto fraco, que era a criptonita. Eu acho que era isso que fazia com que ele vestisse a cueca por cima da calça. E ele ficava meio tonto quando ele tinha contato com aquilo, porque existia uma área vulnerável. Repita comigo, área vulnerável. E nós precisamos entender qual é a nossa área de debilidade. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo qual é a nossa área de fraqueza. Quais são as matrizes da nossa identidade que nos fazem cair da graça? Onde estão as origens dos problemas que nós enfrentamos hoje nas nossas vidas? Existe um ponto de fraqueza, existe um ponto crítico, existe uma área deficitária no nosso caráter, na nossa identidade, que acaba nos levando a tropeçar diante de Deus e acaba nos levando a nós nos afastarmos do propósito que Ele tem desenhado para as nossas vidas, nos distanciando completamente do nosso destino profético. Nós não conseguimos nem mesmo viver os processos que Deus coloca nas nossas vidas, porque quando nós temos que encarar essas áreas difíceis de serem encaradas, nós acabamos fraquejando no meio da caminhada. E a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, o Senhor não estará conosco. A força de Deus não vai se manifestar, porque a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Mas nós precisamos entender que é justamente nesses pontos fracos que a grande força de Deus nos dá capacidade para nós vencermos todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as muralhas que tentam transpor, o cumprimento daquilo que Deus planejou na eternidade a nosso respeito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então nós temos projetos lindos de vida para serem vividos. Nós temos a plenitude do propósito de Deus para nós experimentarmos na nossa vida. Existe um destino profético para o qual nós fomos, de alguma forma, desenhados para viver. E se nós não corrermos para o Espírito Santo e colocarmos diante da cruz essas áreas de fraqueza da nossa vida, não haverá esperança nem para nós e nem para a nação. Eu estou falando daqui da nação inteira, que se afastou de Deus, e por conta desse afastamento dos mandamentos, dos decretos do eterno, acabou pagando um preço muito alto, porque por 40 anos, imagina o que é isso, por 40 anos, ininterruptamente, um povo estranho, pagão, filisteu, roubou aquilo que era do povo de Deus. E o povo de Deus teve que retroceder até que o Senhor visitou uma mulher estéril e deu a ela boas novas. Mas deixa eu compartilhar algo do meu coração com vocês nessa noite. Eu tenho vivido algumas experiências sobrenaturais na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Deus tem proporcionado grandes milagres ultimamente nas nossas vidas. Nós temos experimentado o prodígio do Espírito Santo diante dos nossos olhos. Deus tem feito coisas sobrenaturais, insondáveis, maravilhosas. Mas uma das coisas que eu tenho feito diante de tudo isso que os meus olhos têm visto é deixado o meu ego na cruz. Eu gostaria de deixar esse conselho para você nessa noite. Quanto mais alto você chegar em Deus, mais você precisa submeter o seu ego na cruz do Calvário. Eu tenho nesses últimos dias literalmente esmurrado a minha carne, tenho aberto mão da minha vontade, tenho abandonado o meu ego, tenho me esfolado contra a parede da cruz para não deixar com que o meu eu fale mais alto do que Jesus ao meu ouvido. Eu tenho lutado para que os meus olhos, eles não se deslumbrem com grandes coisas, ele não se ocupe com grandes realizações, que ele não se surpreenda com aquilo que Deus pode fazer,
Porque quando nós colocamos os olhos naquilo que Deus pode fazer, ou na manifestação do seu poder, nós nos esquecemos de quem Ele é na sua essência. Muitos de nós nos relacionamos muito bem com as manifestações de Deus. Gostamos dos milagres, gostamos dos prodígios, gostamos das maravilhas, gostamos do sobrenatural, mas poucos de nós têm o coração centrado em quem é Jesus. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender nesses dias, na nossa vida, é que quanto mais nós subimos no propósito de Deus para as nossas vidas, mais nós precisamos descer para nós mesmos. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas se deslumbram com o poder, e quanto mais poder elas vão adquirindo, quanto mais status elas vão encontrando, mais intocáveis elas acham que são, e por isso elas vão perdendo o perímetro de segurança, elas vão perdendo o território de estabilidade, elas vão perdendo o terreno de equilíbrio, e isso vai gerando nelas um instinto de preservação, que faz o quê? Eu quero preservar o lugar do poder, eu quero preservar o lugar do status, eu quero preservar o lugar da autoridade, eu quero preservar o lugar da imagem, e com isso, essas pessoas elas vão negociando valores, elas vão prostituindo princípios, elas vão negociando a sua fé, por conta do fascínio que elas têm pelo lugar do poder, e nisso, nós vamos nos perdendo. Nós não nos perdemos nos começos difíceis. Se você olhar lá para trás e você lembrar das experiências difíceis, complicadas da sua vida, da sua história, onde a crise se instalou, onde o caos se instaurou, onde a situação complicada bateu na sua porta, você vai ver que você orou mais, você jejuou mais, você teve uma vida devocional mais aplicada, a sua entrega foi maior, você vigiou no que você falava, você vigiou no seu comportamento, você vigiou nas suas atitudes, você vigiou com o seu coração, você vigiou com o seu pensamento, ou seja, você buscou maior santificação em Deus, você buscou maior relacionamento com o Espírito Santo, mas à medida que o tempo foi passando, as crises foram se resolvendo, o caos foi desaparecendo, a estabilidade foi chegando, os tempos difíceis acabaram, e você foi experimentando coisas novas que antes você não tinha, você foi experimentando lugares aprazíveis que antes você não aproveitava, e isso foi fazendo com que você entrasse num lugar confortável para você mesmo, e você foi criando uma cruz ortopédica, ergonômica, onde você foi se adaptando, foi achando que ela era confortável e foi se esquecendo de lidar com as suas áreas de vulnerabilidade, com as suas áreas de fraqueza, com as suas áreas de debilidade. E sabe qual é o grande problema disso? É que nós nos perdemos no auge do propósito. Quando nós estamos para dar a grande virada nas nossas vidas, para entrar dentro do destino profético que o Senhor desenhou na eternidade a nosso respeito, ali nos 45 do segundo tempo, quando o jogo vai virar, nós achamos que a partida está ganha, nós cruzamos os braços, nós descansamos em nós mesmos, e Deus propositalmente Ele permite que uma situação complicada aconteça na nossa vida para nos mostrar que nós não podemos depender de nós mesmos e nem confiar na força do nosso braço, mas nós precisamos colocar a nossa expectativa nele, a nossa esperança nele, porque a nossa fonte ainda continua sendo Ele. Nós não somos absolutamente nada sem Jesus, sem o Senhor. Mesmo que você tenha autoridade, mesmo que você tenha poder, mesmo que você tenha recursos, mesmo que você tenha fama, nada disso pode substituir o lugar na cruz que é específico para mim e para você, sermos crucificados com Cristo a cada dia, morrendo para o nosso ego, matando a nossa carne, moendo o nosso eu, para que a característica primordial de Cristo, que é a humildade, seja gerada nas nossas entranhas, seja gerada no nosso caráter, seja gerada no nosso coração.
Aí você pergunta: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Senhor, para que tudo isso está acontecendo? Analise os seus passos. Veja onde você tropeçou e perceba onde você caiu. Peça para o Espírito Santo revelar exatamente em qual trecho da jornada você acabou tropeçando. Eu quero usar uma frase muito chula de um ditado muito rasteiro e popular: nós não tropeçamos nos pedregulhos das pequenas, aliás, nós não tropeçamos nas grandes pedras que aparecem na nossa frente. Nós tropeçamos nos pedregulhos muito pequenos que parecem que eles não têm importância alguma na nossa caminhada. Porque as pedras grandes nós escalamos, nós damos o jeito de transpô-las. Agora as pedras pequenas, elas passam despercebidas, e nós vamos com isso cambaleando, perdendo o equilíbrio, tropeçando. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos caídos. É possível ter um propósito em Deus e, infelizmente, se perder no caminho, se nós não tivermos vigilância. Repita comigo: eu preciso me tornar um vigia de mim mesmo. Deus, Ele age no improvável. Repita comigo: improvável. Ele trouxe a solução justamente de uma mulher estéril, de uma mulher que não poderia ter filhos, que não poderia ser mãe. Porque as grandes soluções do mundo, elas sempre vão surgir das impossibilidades. E quando você sair desse lugar de impossibilidades, de você olhar para as situações e dizer: Senhor, eu dependo exclusivamente de Ti, porque eu não tenho condições e nem capacidade de fazer aquilo que o Senhor determinou, mas o Senhor pode e o Senhor sabe. Aí sim as respostas virão, aí sim as soluções aparecerão. Quando as nossas expectativas acabam, quando a nossa esperança se esvai, quando nós não temos mais nenhum tipo de confiança em nós mesmos, quando todas as palavras elas são contrárias, é aí que entra a ação de Deus nas nossas vidas. Então Deus, Ele fez uma aliança com os pais. Repita assim comigo: aliança com os pais. E queridos, deixa eu lembrar algo para vocês muito importante. A aliança que Deus faz com alguém é uma aliança perpétua. Quando Deus estabelece uma aliança com alguém, essa pessoa pode falhar, essa pessoa pode quebrar, essa pessoa pode falhar, mas o Senhor sempre vai permanecer leal, fiel e honesto àquilo que Ele empenhou como palavra. Então as pessoas que vieram antes de nós, repita assim comigo: os nossos pais. E eu não falo somente de pais biológicos, embora muitos de nós somos resultados do depósito das orações dos nossos pais, que nas madrugadas ralavam os seus joelhos, clamando em súplicas, em devoção a Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas eu estou falando de pais espirituais, patriarcas da igreja, com os quais o Senhor constituiu uma aliança inegociável. Essa aliança permanece perpétua, e nós somos o resultado, o fruto, o extrato de tudo aquilo que foi gerado no Espírito. E hoje nós estamos colhendo frutos daquilo que eles estabeleceram com Deus. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: não tinha a ver com Sansão, tinha a ver com Manoá e sua mulher. Tinha a ver com Deus olhar para uma nação que estava infértil, improdutiva, que estava seca, e escolher justamente uma mulher estéril, improdutiva e seca, e dizer: eu vou torná-la mãe de filhos, para mostrar o que eu posso fazer com essa nação.
eu vou voltar a transformar esse lugar num lugar saudável, equilibrado, cheio da minha vontade, frutífero, com uma aliança perpétua. Eu vou restaurar a sorte dessas pessoas através do improvável. Mas o grande problema é que quem começa algo novo sempre vai desprezar aquilo que é velho. Só que a minha Bíblia e a sua também vão dizer que não há nada de novo debaixo do céu. Portanto, nós não podemos entender que Deus está iniciando algo novo. Não, Ele está apenas iniciando algo diferente para nós, comigo e com você. Mas nem por isso eu posso esquecer dos marcos antigos. Não confunda algo velho com algo antigo. O odre velho, ele precisa ser jogado fora se ele quiser receber o vinho novo. Mas a Bíblia nos diz para que nós não esqueçamos dos marcos antigos. Eles jamais podem ser esquecidos do nosso coração. E Deus fez um pedido a esses pais: que esse menino tivesse um voto de nazireu. Ele tinha uma dieta exclusiva sobre a comida, sobre a bebida, sobre os cabelos, sobre tocar em algo impuro, um corpo ou um cadáver, algo morto. Ou seja, esses pedidos foram feitos para a mãe, com a confirmação do pai, porque Deus havia colocado depósitos sobre esse homem e essa mulher. Então, esse menino cresceu querendo fazer algumas coisas que ele não podia. Repita assim comigo: o não é altamente protetivo. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que nós temos excessos de sim e poucos nãos. Nós educamos com os nossos corações que um dia sofreram traumas, tristezas, angústias nas nossas educações legalistas, religiosas, repressivas, e agora nós queremos facilitar as coisas para os nossos filhos. Eu não estou querendo dizer que você tenha que criar, um campo minado para o seu filho ser treinado, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós precisamos dizer não e dar limites, porque isso vai formar um caráter forjado em Cristo, em Deus. Então, quando esse menino ele pedia para fazer algumas coisas que ele não podia, a mãe falava a grande frase que toda mãe aprendeu com a mãe de Sansão: você não é todo mundo. Repitam assim comigo, olhando para a pessoa que está ao seu lado: eu sei que você não gosta de fazer isso, mas eu adoro. Diga assim: você não é todo mundo. Mas os outros fazem, mas você não é os outros. Mas os outros podem, mas você não pode. Mas os outros aproveitam, mas você não é parte desse grupo. Você é seleto, você é diferente. Para quantas pessoas Deus estabeleceu um propósito aqui? Para quantas pessoas Deus fez uma promessa? Quantos de vocês creem que Deus tem um destino profético traçado para as suas vidas? Então entenda uma coisa: a exigência com você vai ser maior. Eu quero lhes dizer que eu não estou sendo nem um pouco legalista, religioso, não estou impondo regras de dogmas humanos. Eu estou falando para que você tenha bom senso para ouvir o Espírito Santo. O que todo mundo faz não diz respeito a você. O pai dessa casa, o nosso apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa muito interessante: não renuncie somente às coisas proibidas, mas veja também se é coerente você renunciar às coisas que são permitidas, porque aí mora a verdadeira renúncia. Se nós quisermos realmente renunciar a algo, talvez ter deixado as coisas que são erradas foi muito fácil, mas as coisas que são permitidas é que vai ser o nosso grande desafio,
Porque nós vamos ter que renunciar a coisas que nós amamos, que nós idolatramos, que tem um trono dentro do nosso coração para poder fazer a vontade de Deus e não a nossa. E aí eles fazem o que talvez eles não deveriam ter feito. Eles escolheram o nome do bebê. Talvez eles tivessem que ter perguntado qual que deveria ter sido o nome do bebê. Porque se perguntaram o que podia comer, beber e fazer, por que não perguntaram qual é o nome que a gente dá? Mas eles escolheram um nome chamado Sansão, que em hebraico significa sol. Então ele acha que só ele está raiando. Ele é heliocentrista. Ele acha que ele é o centro do universo e todas as coisas giram em volta do quê? Do seu umbigo. Tudo é do meu jeito, tudo é da minha forma, eu que mando, eu faço, aconteço, é do meu jeito, no meu tempo, da minha forma, não respeito ninguém, passo por cima de quem quiser e eu vou fazer aquilo que me der na telha. Eu sou o sol, eu brilho. Se alguém tiver incomodado, que se retire, porque eu nasci para brilhar. Se está ofuscando seus olhos, põe um óculos escuro ou fecha os olhos e deixa eu passar, porque eu sou o cara. A síndrome do reizinho. Então há coisas que nós tratamos como religiosidade, como legalismo, como crenças limitantes, e queremos vencer isso. Ah não, porque isso é religiosidade, isso você aprendeu com dogmas humanas. Ah não, isso é legalismo, isso foi inventado por pessoas que queriam prender você. Ah não, isso você tem uma crença limitante, você precisa enfrentar esses desajustes que vieram da sua formação. E aí a gente entra em perímetros, fazendo com que a pessoa entenda de forma humanista, racionalista, coisas que Deus está dizendo para que ela não faça. Por quê? Porque tem coisas que não são para você. Dá para você olhar para outra pessoa e dizer isso? Tem coisa que não é para você. Olha aqui para mim. Não adianta você querer ocupar um lugar que não lhe pertence, achando que isso é liberdade. Se esse lugar não é seu, não ocupe. A Bíblia é clara. Até se você chegar num lugar, não ocupe as primeiras fileiras, sente lá atrás. Se alguém te convidar para sentar na frente, aí você vem. Para você nunca ocupar um lugar que não te pertence, porque liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é caminhar dentro de um território protetivo que Deus determinou que você andasse para guardar o propósito que Ele desenhou para a sua jornada, o seu destino profético. E se você pisar 1 milímetro para fora desse perímetro de segurança que o próprio Deus, como seu Pai de amor, determinou, eu digo uma coisa para você: vai dar ruim. O negócio vai pegar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sou empresário, eu não quero ser empresário, eu sou um conselheiro profético. Eu sou um pastor, eu tenho uma identidade no corpo de Cristo, eu cuido de empresários, eu cuido de empreendedores, mas eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ter um negócio, eu fui chamado para entender de gente, eu fui chamado para cuidar do coração de pessoas. Eu fui chamado para cuidar de uma nação que se chama mercado corporativo, mas eu sei quem eu sou. Não adianta eu querer ocupar um lugar que não me pertence. E aí tem gente que diz: como é que o Jackson quer trabalhar com empresário se ele nunca foi empresário na vida? Como é que o Jackson inventou de trabalhar com empreendedores se ele não entende de gestão? Simples. Porque eu ando com Deus, e o Senhor me disse: essa é a sua nação, e por obediência a uma palavra do céu, eu estou caminhando nessa direção. E eu não sei de onde sai, mas os alunos do GPC que estão aqui conhecem isso muito bem. Eu falo coisas que humanamente eu não saberia falar. Eu entendo de áreas no campo da gestão
que eu não entenderia de outra forma, porque eu não tive a experiência, o know-how de fato e de verdade. Mas o Espírito que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. Você sabe o que é sentar diante de um empresário e de repente um desenho se abre diante dos meus olhos e eu consigo dar para ele um planejamento estratégico que ele está há 5 anos tentando desenhar e não consegue? É isso que acontece dentro do GPC. Então eu não vou tentar usurpar um lugar que não me pertence. Eu não vou querer ocupar uma cadeira no reino que não é minha. Eu vou capacitar as pessoas que vão multiplicar os recursos para investir na obra missionária, na ação social, nas frentes que o Senhor está estabelecendo para o grande mandato cultural, para a reforma das nações, para a restauração de todas as coisas, para um novo céu e uma nova terra, apontando para o futuro que o Senhor está desenhando. Sabe por quê, gente? Porque eu não quero entrar num lugar de incoerência. Esse é o nosso grande problema. Nós somos incoerentes. Há pessoas que vão gostando do lugar que elas vão acessando, e elas vão achando que podem usufruir plenamente de tudo, que tudo ali está à disposição sem nenhum tipo de critério. Queridos, se isso fosse uma verdade no reino, Deus teria dito para Adão e Eva: comam de tudo, mas ele disse: de uma árvore vocês não vão comer. Diga assim comigo: Deus é restritivo. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não são para você. Tem coisas que não são para o seu bico. Tem coisas que a gente precisa entender que não estão no campo de Deus para as nossas vidas. Então, não se trata de merecer ou não. Nós merecemos. Só que chega um momento que eu preciso respeitar as medidas que Deus deu para cada um. Deus deu uma medida para algumas pessoas que não deu para mim, e deu medidas a mim que não deu a outra pessoa, e eu respeito as medidas que as outras pessoas carregam e valorizo a medida que Deus derramou sobre a minha vida. E aí não existem competições, nem comparações, nem dissensões, nem facções, porque não existe nenhum tipo de dodói, de mimimi, porque eu estou feliz com quem eu sou no Senhor. Isso se chama identidade original. Um spoiler do ID. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus e qual é a nossa medida. Então não se trata de pode ou não pode, não se trata de deve ou não deve, se trata de eu parar e pensar, como Paulo disse: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Antes de fazer algo, te convém? Eu aprendi com uma grande amiga. Às vezes as pessoas vêm conversar algo comigo, e elas vêm com uma cara evangélica. Você já viu como é uma cara evangélica? É uma cara de pau. Ela vem com um sorriso maroto, ela vem com um olhar espremido, e ela vem com uma voz mansa e doce, e ela diz assim: eu preciso compartilhar algo com você. Sabe, eu não falei com ninguém, mas eu preciso desabafar com alguém. Será que você pode me ouvir? E aí a primeira coisa que eu digo, dando um sorriso para ela, é: o que você vai me dizer vai me edificar em alguma coisa? Porque as pessoas se intrometem onde elas não são chamadas. Se o que você tem para me dizer vai me edificar, eu estou super afim de ouvir. Mas se vai causar em mim qualquer tipo de situação desconfortável, é preferível que eu nem saiba, que eu passe longe disso. Só que nós nos ocupamos com coisas que não são nossas. Se é para aplaudir, faça com vontade. A glória dele é para ele, não é para mim. Então faz com vontade. Repita assim: remidor geracional. 40 anos, ininterruptamente, os filisteus roubando, matando, destruindo
estuprando, roubando, fazendo tudo o que era hediondo, os filisteus bagunçaram o coreto. Os filisteus assumiram aquele lugar como se fosse deles. Isso fala de uma geração inteira. Mas sempre Deus levanta, naquela casa que tinha tudo para dar errado, alguém para dar certo. E eu sinto lhe informar, esse cara é você. Essa pessoa é você. Eu, pastor, sim. Pastor, mas aconteceu tanta coisa trágica comigo. Eu fui abusado, estuprado, eu fui caluniado, eu fui perseguido, eu fui quase morto. Você conta tanta história que parece um filme de terror. Crente gosta disso, de drama. Aí você vai dizer assim: Deus tem coisa para fazer com todo mundo, menos comigo, porque eu sou o menor da minha casa. E é justamente com você, o mal acabado, que Deus desenhou um projeto para fazer acontecer a revolução a partir da sua casa, da sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua área de atuação, no seu nicho de mercado, no seu ministério, nas portas que Deus abrir de acesso dentro da sua medida. Então você é um remidor geracional. Tinha tudo para dar errado, mas Deus foi lá e catou e disse: é comigo agora. E eles estavam no território de Dan, um dos descendentes de Jacó. E a palavra Dan significa juiz. Era o quinto filho de Jacó, com Bila, a serva de Raquel. E 5 fala de uma janela de oportunidade. Repita comigo: oportunidade. Em hebraico, dentro da gematria, o re é uma palavra de novas possibilidades. Ele tem um formato inclusive de uma janela. Sabe o que isso quer dizer profeticamente para nós? Que determinadas oportunidades não são para nós. Mas pastor, todas as possibilidades apontam que isso vai ser o canal, que isso vai dar super certo. E aí você faz planos, e você coloca a palavra de Deus junto, e você dá um evangeliquez e uma abençoada no negócio, e o plano que é seu, você acaba dizendo que é de Deus. E você entra numa furada, que Deus não te chamou para entrar, achando que aquilo é uma oportunidade. Crente não vive de oportunidade, crente vive da realidade do céu na terra. Se Deus abriu uma porta, entre. Se Ele não abriu, não arrombe. Não faça coisas do seu jeito. Olha o contexto da nação. Por conta da desobediência a Deus, por 40 anos, mas Deus levantou um libertador. Repita assim comigo: glória a Deus pelos libertadores. Mas esse libertador tinha vaidade no coração. No ápice do seu chamado, um homem moralmente deplorável. Ele ia casar com uma, o pai deu a outra filha, ele ficou tão bravo que deram a noiva dele para outro, e deram a irmã para casar com ele, que ele ateou fogo na cola das raposas e colocou em toda aquela safra e destruiu toda a plantação, deixou os filisteus sem colheita. Sansão era um juiz, mas a sua conduta não caminhava com o lugar de responsabilidade que Deus havia confiado a ele. Deixa eu falar isso de novo para você, olha aqui, presta atenção no tio. Repita assim comigo: Sansão era um juiz, mas a sua conduta era reprovável, porque ele não caminhava em coerência e responsabilidade com o lugar que Deus havia confiado a ele. Então se trata de você saber qual é a sua medida e o lugar que você está caminhando em Deus. Tem coisas que os outros podem, mas você não pode. Tem coisas que os outros podem, mas não te convém. Tem coisas que os outros fazem, mas você não pode. Não faz parte do seu currículo, não faz parte da sua área de atuação, não faz parte da sua esfera, não faz parte da sua medida, não faz parte do ambiente que Deus tem preparado para você. Você está deslocado na vida. Se você pegar um mapa geográfico da sua existência, você vai se perder nele, porque você não sabe de onde você saiu e para onde você está indo. Você só está vivendo um dia de cada vez. Sabe o que faltava para ele como um juiz? Domínio próprio.
Ele era um homem vingativo, um homem irado. Então, repita assim comigo: nunca ultrapasse a faixa proibida, porque a multa chega. Meu irmão, se tem uma coisa que chega em casa é multa. Se você ultrapassar a faixa proibida, foi o que aconteceu com ele. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 16, 1 e 2, que ele ultrapassou a faixa de Gaza e se deitou com uma prostituta, e ali ele teve um embate com os filisteus. Sansão sofria da síndrome do Superman, só que ele não sabia que existia na vida dele uma criptonita, porque ele foi abrindo concessões à medida que ele foi experimentando o tamanho do poder e da ousadia que ele tinha. Ele não podia comer do fruto da vide, mas a Bíblia diz que ele foi até os vinhedos comer das uvas, das parreiras. E quando ele foi lá, a Bíblia diz que ele foi atacado por um leão, e depois ele volta no cadáver desse leão, e esse leão estava em putrefação, e ele não podia tocar em nada morto, e comeu o mel que saía dele. Ele achava que ele podia fazer qualquer coisa que não haveria consequência. Ele achava que podia fazer qualquer coisa que não teria nenhum tipo de consequência. E com isso ele constrói uma dependência emocional. Um homem tão forte, um homem tão másculo, tão viril, que destruía, desbaratava exércitos de gigantes, mas por dentro era um menino carente e frágil. Por isso que ele se deslumbra com Dalila, porque ela era na verdade um jugo desigual, mas era uma distração. Ele flerta com o que era proibido, ele anda em cima de uma faixa muito fina, numa linha muito tênue, a fraqueza dele. E aí a Bíblia diz que depois de fazer todas essas coisas erradas e de revelar qual era a devoção de Nazireu que ele tinha, que eram os seus cabelos, lá em Juízes 16 e 20, a Bíblia diz assim: sairei e me livrarei deles. Ele estava se referindo aos filisteus, como das outras vezes. Por quê? Porque ele tinha ganho todas as guerras, ele tinha vencido todas as batalhas. Aquela ali era mais uma que estava no papo, estava ganha também. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Repita assim comigo: misericórdia. Que isso não aconteça conosco. Não existe lugar pior para um homem e uma mulher de Deus do que olhar para dentro de si e descobrir que ao invés de o Espírito Santo estar ali habitando, existe um vácuo, um buraco, um oco cheio de pecado, porque a presença de Deus não está mais ali, porque os nossos pecados fazem distinção entre nós e o nosso Deus. Por conta disso, ele vai parar num cativeiro, dentro da faixa de Gaza, fora do perímetro de segurança, e ele acaba tendo contato com algo imundo, com algo impuro, e isso o coloca num cárcere. Por quê? Porque o cárcere é o lugar das pessoas que quebram uma aliança. E quando é que eu quebro uma aliança? Quando eu me esqueço da primeira palavra que foi liberada da minha vida, sobre a minha vida. Quando eu me esqueço do primeiro chamado, quando eu me esqueço da primeira voz, quando eu me esqueço do primeiro momento, quando eu me esqueço desse primeiro lugar onde Deus me visitou e onde Ele me fez promessas, eu quebro a aliança e eu consumo o pecado. E essa consumação física de um contraprojeto diabólico para destruir o juiz de Israel deu certo. Por quê? Porque ele acabou caindo justamente por conta da sua fraqueza. De juiz a um animal de carga. Repita assim comigo: de juiz a um animal de carga. A Bíblia fala que ele foi preso em cadeias de bronze. Abra comigo Isaías 45, 2 e 3. As pessoas que quebram aliança com Deus
sem perceber, elas vão sendo presas em cárceres que são cadeias de bronze, que são áreas desordenadas da existência. Talvez você esteja por anos lutando com a mesma área de fortaleza na sua vida e você não consegue ter êxito. Entra ano e sai ano e as coisas permanecem do mesmo jeito e você se pergunta por que é que as coisas não mudam. Talvez você deveria se perguntar se você está vivendo na sua medida e dentro daquilo que Deus disse é permitido que você viva, que você usufrua, que você tenha. Ou você talvez está se apoderando de algo que Deus não te deu, porque o próprio Deus disse para Ciro, o chamando de filho, a seguinte frase: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, repita comigo, portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então muitos de nós estamos encarcerados em cadeias de bronze, espiritualmente falando, paralisados, bloqueados, travados, imobilizados, maneteados, sem ter um lugar para onde fugir, porque nós fomos fazendo e abrindo concessões, negociando com o adversário, abrindo portas que não deveríamos ter aberto, e hoje nós estamos escravos daqueles que nós deveríamos dominar. A Bíblia diz que os filisteus, eles cegaram Sansão, furaram seus 2 olhos, perfuraram suas vistas. E a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, abra comigo, 2 de Coríntios 4:4, que o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Repita comigo, incrédulos. Não está falando dos evangélicos, não está falando dos convertidos, está falando dos incrédulos. Essa palavra no original pode simbolizar uma pessoa que frequenta a igreja de domingo a domingo, que está com as mãos levantadas durante o louvor, que está comprometida com o ministério, que frequenta todas as escolas de discipulado, mas ainda assim não acredita naquilo que Deus desenhou como projeto para a sua existência. Por quê? Porque ele não consegue enxergar um palmo diante dos narizes. Eles estão cegos, cegueira espiritual, pessoas que perderam a visão por conta de não ter corrigido a sua cerviz, por serem soberbos, orgulhosos, presunçosos. Então uma pessoa cega, ela vive sem propósito, ela vive sem senso de direção, ela não tem senso de missão, ela está perdida em relação à sua vida. E mais do que isso, eles colocam ele como um animal de carga rodando moinhos, em sucessivos ciclos ou círculos de reprovação espiritual, de sucessivas quedas. Abra comigo Salmos 1, a partir do verso 1 até o 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Repita assim comigo, primeiro nível. Quando você começa a andar segundo o conselho dos ímpios, você começa a deixar entrar no seu coração coisas que não são para que você viva. Segundo passo, não se detém no caminho dos pecadores. Quando eu me detenho no caminho dos pecadores, eu saio do caminho que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu saio do caminho, eu dou mais um passo, me aproximando cada vez mais da minha derrota e da minha queda. E por último, e não menos importante, que seria o último estágio, ele diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma roda é um círculo, porque ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Esse seria o nosso papel, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o quê? A moinha que o vento espalha. O que Sansão foi rodar? Uma moinha, como um animal.
os círculos e os ciclos viciosos de reprovação, que são as áreas da sua vida que se repetem de tempos em tempos. Imagina um grande juiz, um homem de autoridade, que podia viver a plenitude de um destino profético, caminhar dentro de uma promessa de Deus feita aos seus pais, viver os melhores dias da sua vida, termina os seus dias morto, e antes disso, rodando um moinho como um animal de carga. Nós não somos escravos, nós não fomos chamados para essa realidade. A nossa vida egípcia, quando nós estávamos debaixo de uma autoridade faraônica, debaixo do espírito da morte, nos fazia sermos escravos, mas hoje, dentro do novo pacto, nós fomos novamente reconectados à paternidade de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, e pela direção do Espírito Santo, e Ele nos tornou uma nação de reis e sacerdotes, chamados para influenciar e governar, e não para sermos escravos. Por isso, abra comigo Salmos 32:9. E assim eu quero encerrar. Que é uma advertência, repita assim comigo. Essa é uma advertência dolorosa, mas eu tenho que ouvir. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas antes precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Será que Deus vai ter que permitir na sua vida freios e rédeas, através dos problemas, das decepções, das frustrações, das crises, do caos, da maldição, para que acesse a sua vida, seu casamento, a vida dos seus filhos, a sua família, os seus negócios, os seus recursos, para você aprender que você não é nenhum cavalo, nenhum burro para ficar carregando carga, porque você não é mais escravo, você é um rei, você é um sacerdote. Por isso, repita comigo: a minha obediência precisa custar a minha vida, assim como foi com Sansão. A sua obediência custou a sua vida. Ele teve que terminar os seus dias sacrificando-se a si mesmo para conseguir vencer os filisteus e destruir o templo de Dagom. E aí eu pergunto para você: o que você tem feito com o destino profético que Deus delegou nas suas mãos? Como você tem vivido essa jornada com o Senhor, de construção da sua espiritualidade viva com Cristo? Será que você tem vivido ao seu bel prazer, fazendo a sua vontade? Porque para o lugar que Deus tem para você, tem coisas que não vão ser permitidas, e você vai ter que abrir mão dessas coisas, que são muito legais, mas infelizmente, para você, um remidor geracional, alguém que foi escolhido da sua casa para fazer a diferença, não combina mais. Tem coisas que você não pode mais praticar. Tem coisas que são incoerentes com o nível que Deus está colocando nas suas mãos. Você é um apóstolo, você é um profeta, você é um pastor, você é um evangelista, você é um mestre. Você é um homem dom, uma mulher dom, alguém dado como um presente para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, para o desenvolvimento de todos os santos. Você é alguém para o qual Deus olhou, teve compaixão, misericórdia, salvou, curou, libertou, tirou do lamaçal do pecado, das garras do adversário, e colocou para se sentar num lugar de príncipe. E Deus desenhou um projeto lindo. Então não combina mais com você estar praticando determinadas coisas, porque para o nível que Deus quer que você entre, tem coisas que não encaixam mais. Tem coisas que não são pecado, mas não convém mais, porque de outra forma você vai se tornar um falso apóstolo, um falso profeta, um falso evangelista, um falso pastor,
e um falso mestre. Porque embora você tenha o ministério, embora você flua no ofício, embora você tenha o dom, a sua vida é incoerente com aquilo que você carrega da parte de Deus. Não combina. A conta não fecha. E Deus está chamando você hoje para uma decisão radical. Para que você não perca mais tempo. Para que você pare de ficar como um animal de carga, precisando de rédeas, e ficar andando em círculos, girando moinhos, porque esse não é o lugar que Deus desenhou para você. Esse não é o fim que Deus tem destinado para a sua carreira. Essa não é a finalidade que o Senhor desenhou como propósito para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua casa, para os seus negócios, para as suas finanças, para a sua empresa, não. Mas para viver a plenitude, e repita comigo, para viver a plenitude do meu destino profético, eu vou precisar renunciar o que é legal. Não se trata de ética, não se trata de moral, se trata de santidade. E eu quero convidar você que está disposto a tomar essa decisão radical na sua vida, para que Deus mude o seu futuro, para que Deus mude a sua sorte, para que os seus futuros dias sejam diferentes. Você que precisa voltar para o propósito, porque você saiu da linha. Você sabe que você saiu da linha. Você se deslumbrou com o poder, você se deslumbrou com a fama, você se deslumbrou com o dinheiro, você se deslumbrou com os recursos. E para manter esse lugar, você foi fazendo concessões, se vendendo, negociando seus valores, pulando a faixa de Gaza e prostituindo o seu ministério. Deus quer você de volta. E Deus quer que você saia do seu lugar e você venha aqui para frente. Porque se você tem coragem para fazer coisas que não agradam a Deus, você precisa ter coragem para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Isso, venham mais para frente. Tem lugar aqui na frente. E tem mais gente para vir. Porque eu não estou falando de você que vive dissolutamente no pecado, embora isso inclua você. Mas eu estou falando de pessoas que já vivem a realidade espiritual e sabem que precisam abrir mão dos prazeres, das vontades, dos desejos, e não estão fazendo. Então é para você também esse convite. Sai do seu lugar, vem aqui. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, é graça. E você quer saber um lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta? Onde há um pecador arrependido. Onde eu e você nos quebrantamos na presença de Deus, Ele vem. Isso. Vem mais para frente, gente. Vamos dar lugar para os nossos irmãos. Coloque a mão no seu coração. Você não precisa de rédeas e nem de cabresto. Eu não vou dirigir você como se você fosse um animal de carga. Eu olho para você e eu respeito você como um rei e um sacerdote, como uma rainha e uma sacerdotisa, como um homem e uma mulher de Deus. Eu olho para você e vejo a imagem de Cristo como o meu semelhante. Eu não te vejo menor do que eu e nem maior do que eu. Então eu quero lhe dizer que, com todo respeito, eu quero que você hoje faça a sua oração pessoal. Eu não vou dirigir a sua oração, não. Essa oração precisa fluir
do seu coração com naturalidade, com espontaneidade, com vontade, de todo o seu ser, de todo o seu pensamento, de toda a sua vontade, de todo o seu querer. Você precisa entregar de uma maneira plena todas as áreas da sua vida diante da cruz de Cristo. Hoje é um dia de transformação na sua jornada. Hoje é um dia de mudança no seu caminho. O Senhor está mudando a sua sorte. Senhor, nós reconhecemos que em alguns momentos da nossa vida nós escolhemos fazer a nossa vontade, os nossos desejos, do nosso jeito, no nosso tempo, e nós não paramos para ouvir o Senhor. Nós acessamos determinadas janelas, pulando por elas, achando, Senhor, que eram oportunidades de nós realizarmos o nosso sonho pessoal, mas nós acabamos descobrindo que o teu plano era muito maior do que aquilo que os nossos olhos estavam desejando, do que aquilo que a nossa alma estava cobiçando, do que aquilo que os nossos sentimentos estavam ambicionando. Mas hoje nós queremos nos arrepender diante do teu altar. Hoje nós queremos reconhecer, Senhor, que nós erramos, Pai, em fazer escolhas que foram determinadas pela força do nosso braço. E nós estamos, Senhor, abraçados, fazendo coisas que são imorais, ilegais, antiéticas, que não estão nos conduzindo a um lugar de santificação, que não estão nos conduzindo a um lugar de autoridade, que não estão nos conduzindo a um lugar onde o Senhor poderá nos usar para viver a plenitude do que o Senhor traçou para a nossa existência, porque nós tomamos atalhos, porque nós achamos por bem fazer as coisas do nosso jeito, de acordo com a nossa mentalidade caída, natural, racional, completamente contaminada pelo pecado e pelo engano. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos perdão. Nos perdoe por ter flertado com o pecado, nos perdoe por ter pisado fora da faixa de Gaza, nos perdoe por ter adentrado o território do inimigo, nos perdoe por ter prostituído nosso ministério, por ter contaminado o nosso chamado, por ter, Senhor, perdido a essência, por ter perdido o primeiro amor, por ter nos perdido da referência da onde o Senhor nos tirou, do chamado que o Senhor nos fez, da vocação que o Senhor nos incumbiu, da identidade que o Senhor imprimiu no nosso caráter. Mas hoje, Senhor, nós queremos recompor a nossa aliança contigo. Nós não queremos fazer uma reforma, nós queremos literalmente refazer, reconstruir a aliança. E o Senhor é especialista nisso, porque o seu sangue pode cobrir uma multidão de pecados e nos inserir numa nova realidade espiritual. Nós queremos abandonar o que é permitido
porque nós queremos caminhar na nossa medida, mesmo que seja simples, mesmo que seja humilde. Nós não temos, Senhor, nenhum problema de baixa estima, de aceitação, porque nós queremos o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nada, absolutamente nada que não nos pertença. Nós não queremos estar em lugares que o Senhor não quer. Nós não queremos estar com pessoas que o Senhor não queira. Nós não queremos ter acessos que o Senhor não permitiu. Não nos deixe, Senhor, viver no engano. Não nos deixe, Senhor, nos perder na caminhada, mas nos leve para o centro da sua vontade. Batiza-nos com fogo, cura-nos, liberta-nos, Senhor. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu gostaria que vocês que estão aqui na frente ficassem de pé e que vocês olhassem lá para trás. Eu gostaria que todos vocês que estão sentados aí ficassem de pé. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E o corpo, ele tem a cura para a regeneração. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir abraçar essas pessoas que estão aqui na frente. Vamos. Nós somos igreja. Vamos cumprir o nosso papel como corpo de Cristo. Saia do seu lugar, vem aqui, abrace uma pessoa que está aqui na frente. Libere uma palavra para essa pessoa. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar? Isso, vocês que estão aqui podem sair dos seus lugares e ir ao encontro dessas pessoas que estão vindo aqui para te abraçar. Vai lá, vai lá. Eles estão chamando você. Vai lá receber um abraço. Vai lá receber uma palavra. O Senhor está te reposicionando no corpo. O Senhor está te realinhando no corpo. O Senhor está te devolvendo para o seu lugar de origem. Xerialabaço bicamandui me amanduli me amalasai. Docodorobolobo subieder elevaço bicobaga. Ramasto palabaço bieder elevaço bia. Na graça dele elevaço rie. Codolobo sumiandarada. Gadalabaço rabalabaxei. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre nós. Cante isso com toda a sua força. Não temerei, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória.
outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Olhe para essa pessoa e diga assim: nunca se esqueça. Vamos lá, diga para essa pessoa: nunca se esqueça que a porta é estreita. Então, quanto maior você ficar para o lado de fora, menor você precisa ficar do lado de dentro para poder passar por ela. Vão em paz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que o amor de Deus, Ele se revele a cada vida e a cada coração. E que vocês possam experimentar uma semana gloriosa, sobrenatural, poderosa, frutífera em todas as áreas da sua vida.